CIE prevê a abertura de 61 mil vagas de estágios até janeiro de 2023. Um crescimento é de 11,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Humberto Casagrande, CEO do CIE. Humberto, muito boa tarde a você, tudo bem? Olá, boa tarde, Nelson. Satisfação estar aqui com vocês. Vamos lá então falar desse crescimento da contratação de estagiários. Isso a gente pode dizer que é uma demanda que vem lá exatamente da pandemia ou realmente as empresas estão investindo mais nos jovens? Olha, Nelson, isso é uma recuperação do pré-Covid, né? Os estágios e os estagiários foram extremamente impactados na época da Covid, porque muitos deles não poderiam trabalhar home office devido a questões de segurança dos bancos e outras coisas. Então, muitos estagiários foram dispensados. Para você ter uma ideia, o CIE tinha 228 mil estagiários antes da pandemia, caiu para 148 mil. Então, o que nós assistimos agora neste ano foi uma recuperação dessa carteira, porque hoje, para estágio, está influenciando mais se a Covid está sob controle do que, eventualmente, o desenvolvimento do PIB e dos negócios para a contratação. Humberto, as empresas que contratam estagiários, né, elas têm algum tipo de benefício? É bom para elas ter estagiários dentro do seu plantel? Olha, é muito bom, tanto para a empresa quanto para os estagiários. Eu confirmo isso com um número: 54% dos jovens que fazem estágio são contratados na própria empresa e mais 15% são contratados em outras empresas, devido à experiência que tiveram no estágio anterior. Então, o nível de empregabilidade daquele que faz o estágio é enorme. Do ponto de vista da empresa, ela recebe um jovem sem vícios, sem maiores problemas e bem capacitados, e ela então pode até fazer um test drive, vamos dizer assim, né? No período em que o jovem está fazendo os seus 2 anos de estágio, a empresa tem a oportunidade, inclusive, de conhecer as habilidades socioemocionais desse jovem, se ele se adapta na estrutura ou não, tal. Então, é um verdadeiro jogo de ganha-ganha. É bom para a empresa, é bom para o jovem e é bom também para as escolas, que vão tendo feedback sobre a formação desses jovens, o preparo. Então, é muito importante o programa do aprendiz. É uma Aliás, do programa do do estagiário. estagiário, É que nós temos também os aprendizes, às vezes se confunda aí. é verdade. Nessa questão dos estagiários ainda, há algum benefício que é dado às empresas que contratam estagiários? No caso do estagiário, não. No caso do aprendiz, há benefícios, mas no caso do estagiário, não. Existe uma bolsa, bolsa auxílio, e ele não é empregado, ele não está sujeito a CLT. Em 2008 foi aprovada a nova lei do estágio, que prevê um contrato de estágio que não é CLT. Então, de certa forma, a vantagem para a empresa é ela não ter que pagar os encargos sociais para esse estagiário, né? Ele não recebe fundo de garantia, 13º, não tem multa no caso de saída, demissão, tal. A vantagem é essa: você ter um empregado que não está lhe causando despesas com os encargos sociais. Mas não há um outro benefício que não esse. No caso do estagiário, o que a gente percebe, eu fui estagiário, você também foi, e a gente aqui tem muitos estagiários, é o ímpeto, né, a vontade de aprender, às vezes até de passar daquela barreira para a qual ele foi contratado. A empresa não incorre em nenhum problema se, por exemplo, ela permitir que o estagiário possa exercer ou querer aprender outras situações que não aquelas que estão no contrato? Sim, é possível. Tem empresas que fazem com o estagiário o chamado job rotation, ou seja, ele vai passando por diversas áreas. Então, ele vai para um banco, o contrato dura 2 anos, ele passa 3 meses na tesouraria, 3 meses na área de crédito, 2 meses na área de leasing, e aí vai então formando um conhecimento mais abrangente
ou seja na área financeira, seja na indústria ou qualquer uma. Então, as empresas que têm boa criatividade nesse processo, elas conseguem ter excelentes estágios. O CIE, anualmente, ele promove uma premiação dos melhores programas de estágio existentes no Brasil. E o próprio estagiário é que vota. Então, é um prêmio muito disputado. Por quê? Porque o estagiário diz qual é o melhor programa que ele encara para estagiar. E aí esse prêmio é muito disputado entre as empresas e órgãos públicos também. A empresa, ela chega ao CIE e deposita ali a vontade dela em ter estagiários. Como é essa participação da empresa e CIE para que vocês possam mandar possíveis candidatos para essas empresas? Perfeito. Bom, o negócio funciona nas duas mãos. O CIE procura a empresa e a empresa procura o CIE também. Do nosso lado, nós temos mais de 100 consultores visitando permanentemente as empresas, levando as vantagens e tentando conquistar novos clientes. Nós temos 32 mil empresas que trabalham conosco. Como nós já temos 58 anos e toda essa tradição, a maioria das empresas nos procura voluntariamente. Telefona dizendo que está procurando estagiário, passa o perfil, nós abrimos a vaga. E a vaga fica ali para aqueles candidatos. Por outro lado, o jovem, ele faz inscrição no nosso site e ele coloca lá todos os seus dados. E aí há um processo de matching, de encontro, né, das características desse estagiário com aquilo que a empresa está buscando. Graças a uma potente modernização tecnológica que fizemos, hoje é possível fazer tudo pelo aplicativo. O jovem pode dar um clique de georreferenciamento nas 4 quilômetros, quais os estágios que estão disponíveis ali. Ele pode também gravar uma exposição de quem é ele e deixar no perfil dele, uma espécie de uma apresentação individual de quem ele é, do que ele gosta, tal. E as empresas assistem isso e chamam para entrevista só aqueles que estão realmente interessando, uma coisa mais assertiva. E assim a empresa perde menos tempo e o jovem também. Inclusive, custa muito em fazer entrevista, né? Tem que pagar as passagens de ônibus, todas essas coisas. Então, essa tecnologia que nós estamos usando é para dar uma maior assertividade na contratação. Santa tecnologia, né? Se a gente buscar a nossa época, né? Que, na verdade, a gente nem tinha um match, né? Eu lembro que quando eu me inscrevi no CIE para ser estagiário de engenharia na época, o CIE apresentava ali, usava todo o meu currículo da faculdade, porque você não tinha experiência, óbvio, né? E apresentava isso à empresa. E a gente não tinha aquele negócio de, vou escolher as empresas, não. Era a empresa que aparecia. Felizmente, eu tive sorte de pegar uma empresa muito importante na época, a empresa alemã de motovariadores lá na região de Guarulhos, né? E isso foi bom, mas era longe, né? Não tinha essa questão que hoje você tem de poder escolher perto da sua casa. E até as empresas, elas têm essa troca, né? De tentar buscar gente mais próxima, né? Por conta de deslocamento, né? De perder tempo, tentar adequar a questão da faculdade, da escola, né? Com a distância ao trabalho. Isso tudo, naquela época, não tinha nada disso, né? Hoje está tudo na mão do celular, porque o jovem entra ali, ele faz marca, inclusive, a entrevista pelo celular e já vai para a agenda dele. Você acredita que ele marca e já aparece lá na agenda dele a entrevista, o horário, tudo. Aqui que eu queria te perguntar, Humberto, a questão hoje, esse estagiário também pode ser assim gongado ou escolhido pelas suas redes sociais, pelo aquilo que ele posta, por aquilo que ele representa hoje dentro do seu hall de amizades? Sim, isso é uma coisa muito usada. Hoje, praticamente todas as áreas de RH olham as redes sociais e as empresas, de certa forma, estão valorizando mais essas habilidades socioemocionais. São chamados soft skills. E às vezes o sujeito fez um curso de engenharia fantástico, tem lá várias habilidades, e quando ele é contratado, é uma pessoa inconveniente, briguento, não compõe, não é empreendedor. E aí, no meio dos recursos humanos,
se diz que muitas vezes as empresas contratam pelos hard skills, ou seja, esse conhecimento do jovem, e demite pelos soft skills, que são essas coisas comportamentais. E as empresas hoje estão muito mais ligadas em formar times, formar bons caráteres e tal. Então a gente vê cada vez mais as empresas olhando as redes sociais, olhando as habilidades socioemocionais para que ela tenha uma contratação de acordo com aquilo que ela procura. Engraçado como mudou, né? Porque eu lembro que, eu sei que às vezes o passado não é muito bom trazer, né? Porque não tem, as coisas mudam, né? Mas só para a gente entender como houve muitas alterações, alterações importantes, porque nós éramos cobrados pela nossa capacidade, a quantidade de cursos que você tinha, né? O que você fazia fora a faculdade, e nada comparado a um soft skills hoje que hoje você até pode ser contratado por isso, pela tua habilidade em relacionamento. Né? É verdade, isso aí ainda é exigido conhecimento técnico. Eu diria que a vida da pessoa ficou um pouco mais difícil, porque ele continua tendo que ser bom tecnicamente, mas ele tem que agregar esses novos conhecimentos. Não é que a empresa agora não olha muito a parte técnica, olha sim, mas além da técnica, olha quais são as características. Se a pessoa fala bem, se expressa bem, se sabe escrever bem, tudo isso é importante para a empresa para desenvolver o jovem como um novo funcionário com potencial de crescer dentro da empresa, né? Roberto, se ele abrange São Paulo, estado de São Paulo ou Brasil? Nós estamos no Brasil todo, estamos em 26 estados mais o Distrito Federal. Quer dizer, estamos em todos os lugares apresentando os programas de aprendiz e de estágio. Infelizmente, temos menos vagas do que procura, né? Para você ter uma ideia, aqui na região norte e nordeste de São Paulo, nós estamos com 2 milhões de jovens inscritos esperando oportunidade. Então, as empresas não têm aberto a quantidade de vagas suficiente. Esperamos que o próximo governo crie alguns incentivos. Nós estamos em conversação com o governo do estado de São Paulo, com o governo federal também, para que haja um olhar melhor para os jovens. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 48 milhões e 300 mil estudantes. E só 1 milhão e 200 desses estudantes ou estão fazendo estágio ou são aprendizes. É muito pouco, né? Você imagina que é toda essa quantidade fora. 1/4 da população brasileira é composta de estudantes, de jovens estudantes. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado para esses jovens, um olhar que leve esperança, leve oportunidade do primeiro emprego, porque a situação do jovem hoje é muito mais difícil do que na nossa época, em que a gente procurava estágio. Fácil não era, mas hoje em dia está muito disputado e não há vaga suficiente para todos. Isso. A gente passa aí por outros problemas também que envolvem a economia, né? O Brasil precisa crescer para que as empresas também tenham mais confiança, para que as empresas também cresçam, precisam de mais investimentos, né? Isso tudo passa exatamente por um crescimento do nosso PIB, né? Então a gente torce para que as coisas aconteçam como nós achamos que pode acontecer, né? Um crescimento exatamente, e aí você aumenta a carga de empregos, aumenta a possibilidade para que o jovem... Porque esse é um dos grandes gargalos, não só do Brasil, mas que na maioria dos países, né? A gente vê isso na França acontecendo, jovens que ficam à margem da sociedade exatamente porque não têm capacidade de absorção na rede de empregos, e a gente passa por isso também, não sei se na mesma proporção. Eu não sei se você tem esse número, mas no Brasil, por exemplo, há alguns lugares que são mais críticos e outros que são mais favoráveis à oferta de estágio? Sim, nós temos uma grande concentração aqui na região de São Paulo, né, onde estão a maioria das vagas, e nas regiões Nordeste e no Norte é um pouco mais difícil. No Sul, razoável, tal. E o que acontece também é que as profissões estão mudando muito, né? Você imagina que a indústria representava 23% do PIB há 25 anos. Hoje ela representa 11,3% com viés de baixa. Os economistas dizem que a gente vai ter 8% de representação da indústria no PIB daqui a 5 anos.
e 70% do PIB brasileiro é de serviços. Então, esses jovens também têm que se reinventar para saber aonde estão. O grande emprego hoje não está mais na indústria, ele está na área de serviços, né? E aí é que algumas profissões simplesmente desaparecem e outras surgem. Há uma rotatividade das profissões, das vagas, crescimento errático do PIB, o país não cresce há mais de 10 anos, você tem toda a razão, sem crescimento econômico não há geração de novas vagas e novas oportunidades. Então, essa coisa toda ficou muito complexa e o legislativo também não tem ajudado muito. Essa semana havia uma proposta na Câmara dos Deputados para fazer lá umas modificações na lei do aprendiz e que gerava uma oportunidade de passar de 500 mil aprendizes no Brasil para 1 milhão de aprendizes. Era uma proposta muito boa e ela foi recusada, né? Por uma ação lá do Partido Novo, tal, ela foi postergada a votação, criada uma série de dificuldades. Então, nós precisaríamos ter um grande pacto em favor dos jovens, do legislativo, do executivo, das empresas, das escolas, porque se nós não investirmos nos nossos jovens, que futuro terá o nosso país? Vamos cobrar isso do novo governo, né? Afinal de contas, ele prometeu que ia criar mais empregos e a gente, como imprensa e vocês também como uma organização importante como essa, criar aqui uma grande rede para fazer esse tipo de cobrança. Só para a gente encerrar rapidamente, a gente tem o Sebrae, que ajuda o empreendedorismo e tudo mais. O CIE, ele orienta também esses estudantes que queiram buscar vagas de estágio. O que eu digo nessa questão é exatamente que você ponderou agora. Olha, os serviços estão crescendo, vamos tentar focar aqui. Você olha essas habilidades para saber se pode ou não jogar. Nós temos cursos, palestras, seminários para orientar esses jovens e temos também o CIE Lab, essa área para ajudar no empreendedorismo. A gente tem dito para os jovens que no futuro sempre haverá trabalho, mas não sabemos se haverá mais emprego, né? Então é importante que o jovem também tenha essa visão do empreendedorismo, de quais são as carreiras que estão indo melhor. E nós oferecemos 97 cursos gratuitos na internet, da melhor qualidade, e os jovens têm aderido muito. Semana passada nós batemos 1 milhão de matrículas nesses cursos gratuitos. Somos uma entidade sem fins lucrativos que serve à população, que serve aos jovens. Não pertencemos ao governo, não pertencemos a nenhum sindicato patronal ou de trabalhadores, é uma empresa, uma entidade independente que faz esse serviço social no Brasil há 58 anos. Humberto, um abraço a você mais uma vez, muito obrigado, sempre muito bom conversar com você, principalmente com essa questão que a gente traz desse ar, né, sendo renovado, que é o estágio e esse primeiro emprego, que é o jovem aprendiz. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar com você e o seu público. Tá, muito obrigado, Humberto.